Fala trader! E aí pessoal, como é que vocês estão? Como é que foi mais um dia de operações finalizado, mais uma semana finalizada com a graça de Deus? Conseguimos pegar boas movimentações, foi uma semana bem produtiva, né? Quem acompanha a gente consegue ter essa dimensão, né, de como foi a nossa semana, nossos dias operacionais, nossas operações, nossas análises e estudos, né? E se você, desde já quer conhecer um pouco mais da metodologia, conhecer um pouco mais, já acessa o link aí embaixo, entra no nosso grupo no WhatsApp, onde a gente estuda, é totalmente gratuito, e já segue aqui a gente e deixa o seu like aí para fortalecer, beleza? Vamos para o gráfico, vamos conversar um pouco sobre o dia de hoje, sobre a semana e quais seriam algumas possibilidades para segunda-feira, beleza? Primeiramente, vamos falar sobre o dia de hoje, né? Sobre as operações e movimentações do gráfico no dia de hoje, beleza? O gráfico abriu, pessoal, o preço abriu com um leve gap de alta, tá? E a gente sempre conversa sobre isso. Outro ponto que nós vínhamos marcado no gráfico em um tempo gráfico maior, tá? Que seria esse canal aqui. Nós tínhamos essa possibilidade de um canal amplo, tá? Nessa região. Tô colocando aqui só para vocês terem uma noção. Mas a gente tinha marcado ele um tempo gráfico maior aqui nos 60 minutos, por exemplo. Eu até anotei aqui e enviei no grupo que o preço poderia trabalhar dentro desse canal. E que o fechamento de ontem foi exatamente no topo do canal, tá? Como eu não opero por ordens limites, não optei por não fazer essa venda já na abertura do mercado, aqui nessa região aqui acima, tá? A gente espera o fechamento da primeira barra para tomar decisões. E aí, a primeira barra do dia de hoje foi uma barra que deixou bastante pavio, então não aceitei essa venda. Se fosse uma barra que fechasse próxima à sua mínima, nós buscaríamos a projeção dela e seria algo, seria ali nossa primeira operação. Como não aconteceu, nós aguardamos. Quando o preço deixou duas barras de baixa, nós consideramos o preço no mercado, num mercado sempre vendido, né? Que é quando a gente pensar em compras a partir desse momento seria um pouco mais difícil. A gente teria que fazer ali uma contagem de barras para tentar achar algum tipo de compra. Falando de contexto e localização, o preço estava alto no canal amplo de baixa, tá? Foram barras que reverteram várias barras anteriores. E aí, quando o preço corrige na média móvel, deixa uma ótima barra de venda, a gente aceita essa venda aqui, tá? E aí, a minha boleta estava configurada só com um contrato aqui. Acabei adicionando o outro, né? Que a gente está operando agora com dois contratinhos. E aí, tínhamos aqui uma projeção da primeira movimentação, que seria onde nós gostaríamos de fazer pelo menos uma parcial, tá? Exatamente. Tá. Seria basicamente isso aqui, tá? Essa aqui seria a projeção. Na verdade, a projeção seria o nosso alvo final. A nossa parcial seria na região da mínima do dia, tá, pessoal? Que nós conversamos sobre isso, porque nós iríamos tentar buscar essa projeção. Porém, nós tínhamos aqui a premissa desse canal de baixa, tá? E aí, quando nós tínhamos a premissa desse canal de baixa, que confluía exatamente aqui na mínima do dia, a gente optou por fazer essa parcial aqui nessa região, tá? Acabamos fazendo parcial nessa região. E aí um ponto aqui para eu explicar para vocês, para ficar bem claro, tá? No grupo a gente conversou sobre isso, até expliquei, mas é o seguinte, quando eu entrei aqui com esses dois contratos, pessoal, aqui eu fui encerrar um contrato. O que que aconteceu? A minha parcial estava aqui nessa região, tá?
E quando o preço chegou nessa região aqui, pessoal, eu fiz uma parcialzinha na mão. Por quê? Porque aqui era a mínima do dia, o preço começou a demorar um pouquinho, acabei fazendo aqui uma parcial na mão. Só que o nosso alvo final estava aqui nessa região, tá? Ou se o preço começasse a travar, nós encerraríamos aqui na mínima do canal, tá? Só para vocês entenderem aqui as operações que a gente fez no dia de hoje. E aí, quando eu realizei esse aqui na mão, o preço deu simplesmente aqui mais um repique para baixo, acabou pegando aqui a minha ordem do segundo contrato, tá? Quando eu fiz essa parcial aqui, eu esperava que esse contrato que tivesse aqui embaixo fosse realizado, entendeu? Que ele sumisse a ordem daqui, mas ele acabou sumindo, na verdade, sumisse a ordem daqui, ele acabou sumindo a ordem daqui de baixo e essa ordem aqui ficou. Então, acabei fazendo uma parcial na mão e pegou esse aqui, ou seja, saiu os dois contratos que nós tínhamos programados aqui, certo? E aí, como não era onde eu gostaria de ter feito a saída total, eu adicionei mais um contrato aqui para buscar o alvo final. Quando o preço fecha aqui uma boa barra aqui uma boa barra de rompimento, uma barra que a gente entende que daria continuidade, porém na mínima do dia. Então aqui na mínima do canal, tá? Perdão. Aqui era uma região que nós estávamos dispostos a encerrar, tá? Porque o que nós analisamos nesse momento, galera? Pessoal, aqui era mínima do dia, fundo do canal. E era uma região que caberia pelo menos uma parcial. Como eu já tinha feito uma parcial aqui, aqui eu encerrei a operação quando o preço fechou essa barra aqui, beleza? E aí, como vocês podem ver, foi um ponto bem relevante, tá? Porque aqui nós temos aqui já uma proximidade dessa projeção aqui, tá? Vou ficar bem traçadinho aqui. Tínhamos aqui uma proximidade da projeção, que seria basicamente o nosso alvo final. Nós tínhamos aqui região de mínima, nós tínhamos região do fundo do canal. O preço chegou aqui basicamente com uma barra, não diria climática, né, mas boas barras de baixa, tá? E aí o Brooks fala sobre essas realizações em regiões que ele chama de algo psicológico, entende? Emocional, regiões emocional. Então aqui seria uma possibilidade de encontrar vendedores. E nós encerramos aqui, e aí o preço basicamente deu esse repique, né? Essa correção aqui, tá? Então nós acabamos encerrando numa ótima localização. Mais uma vez acertamos basicamente a mínima do movimento, tá? Quando o preço corrigiu, veio buscar aqui aquela região onde teve a primeira correção, a barra sinal de venda da primeira movimentação, encontrou mais vendedores. Acredito até que essa região aqui seria uma região de 50% da movimentação, né? Se a gente analisar toda essa movimentação no intraday, basicamente 50% da movimentação, tá? E aí foi uma região onde encontrou mais vendedores, e aí o preço basicamente foi ancorando na média móvel e fechando aqui basicamente um canal de baixa, né? Aqui se a gente analisar dessa maneira, tá? Vou colocar preto aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Acabou configurando aqui esse canal. Depois disso, o preço basicamente lateralizou. A partir desse horário aqui, a gente já não opera, mas o preço veio fazendo aqui um fundo duplo e voltou para dentro do range do canal, tá? Sexta-feira nós encerramos nossas operações até mais cedo, né? Acertamos essa bela operação aqui, foi uma movimentação muito boa. De modo geral, nós pegamos aqui uma somatória de pontos aqui da nossa primeira entrada até a saída final de 691 pontos, beleza? Quase 700 pontos aí nessa operação, beleza, pessoal? Então, foi um dia
muito bom, foi um dia bem produtivo e depois disso, quem fica aqui no horário da tarde, né, ainda conseguiu pegar aqui uma ótima movimentação, agora já no finalzinho da tarde, mas eu particularmente já não opero mais. Outro ponto é que se nós analisarmos o canal que nós tínhamos traçado, o preço tentou rompimento, né, rompeu na verdade, mas acabou voltando para dentro do range. Então isso significa que o preço continua trabalhando esse canal, tá? E aí, falando aqui agora de possibilidades para a próxima semana, né? Segunda-feira, nós temos ainda várias barras de baixa, ainda não tivemos nenhuma correção, ou seja, a primeira correção que tivermos aqui ainda será uma H1, ou seja, a primeira vez que o preço vier acima de barras, ainda é uma possibilidade de venda, tá? Nossa tendência é de baixa. A bandeira que foi rompida, temos como um alvo de maior probabilidade essa região aqui, o preço ainda não chegou lá, né? Hoje deu até um passo a mais, porém não conseguiu se sustentar aqui abaixo, e aí acaba fechando dentro do range do dia anterior. E aí foi algo que nós até conversamos ontem, né? Para que a partir desse momento nós já temos várias barras de baixa, barras climáticas que deixaram um gap entre elas. Então, a partir desse momento, o preço poderia simplesmente lateralizar nessa região para que as médias móveis cheguem aqui, ancore o preço e ele venha buscar alvo, tá? Outra possibilidade seria ele lateralizar aqui, começar a deixar aqui fundo duplo nessa região, as médias começarem a vir, o preço conseguir fazer um gap de média, deixar um sinal de venda aqui para um teste da mínima da tendência, ou talvez até um teste mais abaixo para vir buscar aquele alvo e depois começar a reverter essa tendência de baixa, tá? Então, como vocês podem ver, para que esse preço comece a reverter, para que a gente comece a pensar em uma tendência de alta num tempo macro, ainda precisaria de muitos dias e uma movimentação ainda bem indefinida, tá? Se a gente tem nossa tendência de baixa aqui bem mais clara, a gente opera a favor da tendência. E aí é como a gente sempre conversa. Não quer dizer que se segunda-feira o preço abrir aqui, eu vou simplesmente colocar ordem de venda, tá? A gente está falando de probabilidades. Porém, no intraday, qualquer correção aqui tem uma amplitude muito grande. Se o preço abrir aqui, qualquer correção que venha próximo das médias ainda tem mais de 4.000 pontos, beleza? Para segunda-feira a gente já fica mais esperto, né? Em relação a isso, podemos ter aqui algum tipo de correção, ou o preço pode continuar trabalhando dentro do range dos dias anteriores e começar a forçar essa lateralidade aqui. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso recap da semana, o último recap da semana, né? Tivemos uma semana bem produtiva, bem lucrativa, né? Por vários dias nós trabalhamos aí essa ideia da venda aqui. Acho que o único dia ali que eu posso dizer que não saí no Lois, mas não foi onde peguei uma ótima movimentação, foi no dia 11, né, onde o preço andou aqui quase 5.000 pontos e a gente pegou uma movimentação até bem pequena em relação à movimentação do preço, né? Mas faz parte, tá, pessoal? No restante foram dias muito bons de movimentações amplas e conseguimos aí fazer um ótimo fechamento de semana, beleza? No demais, um ótimo final de semana para todo mundo. Se você quiser acompanhar nossos estudos, nossas análises, já segue a gente aí tanto no Instagram como aqui no YouTube mesmo, se inscreve no canal e deixa o seu like aí para fortalecer, beleza? Valeu, pessoal. Segunda-feira nos vemos novamente no gráfico. Valeu!